Olá! Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Oi, Gabi, Julie Marie, Kathleen. Olá a todas. Muito boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite. Hoje a gente vai fazer mais uma live, um encontro muito especial com a presença da Caroline Figueiredo, que deve estar entrando daqui a pouco, pra gente bater um papo que vai ser super power, super potente sobre o feminino, né? E a gente vai destrinchar, desbravar esse universo na força da lua crescente em Virgem. E a Carol já chegou. Oi! Oi, Carol! Olá! Tudo bem? Tudo bem? Você veio de verde para alinhar com Virgem? Não sabia, virgem é verde? É, eu coloquei um post ontem ou hoje falando até domingo usem verde. Não sabia! Tá vendo, gente? Isso é um feminino alinhado. Não precisa nem saber a técnica virginiana da astrologia que está sentindo a influência, né? Porque somos canais, somos portais, enfim. Carol, gratidão pela sua presença, por ter vindo aqui no meu canal compartilhar suas medicinas. A gente vai bater um papo que, meu, sinceramente, dava pra gente ficar assim 3, 5 horas falando, né, sobre o feminino e sobre esse arquétipo na astrologia, o arquétipo zodiacal de Virgem, né? Que é um dos signos no zodíaco mais que trabalha mais a complexidade da sexualidade e os tabus do feminino, tá? No meio do nosso papo aqui, com certeza esse assunto vai surgir e eu faço as minhas contribuições. Então, queria dar um espaço para você se apresentar, para você chegar. Sim, estou muito feliz de estar aqui, principalmente por ser um tema que me afeta diretamente, né? Não tem muito tempo que eu tive essa tomada de consciência. Caramba, o único signo representado por uma mulher no meio de 12 é Virgem. Então isso já é tão simbólico, né? O quanto que a gente realmente precisa entender o nosso papel geracional e o nosso papel encarnado hoje no aqui e agora nesse corpo de mulher, né? Então, eu me interesso porque eu sou nascida de lua crescente, então eu tô nesse lugar onde vim crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, aonde tomo decisões de me posicionar perante a vida e perante as relações, de um lugar onde eu ainda estou em amadurecimento. Então, eu virei mãe aos 21 e ainda não estava amadurecida em relação a isso, nem acho que esteja, porque os filhos vão crescendo e a gente vai precisando crescer para amadurecer também. Então, hoje aceito, tomo esse lugar de referência, né, de empoderamento feminino, de relação com o corpo de mulher, numa trajetória onde eu ainda estou lua crescente, onde eu não tenho nada pronto do tipo, não sou lua cheia no sentido de não tenho nada concreto para entregar, senão a minha própria experiência, senão a minha própria experimentação. E sendo ascendente, e tendo como ascendente virgem, né? Que era algo que eu, tipo assim, cara, não acredito que esse ascendente está aí comigo. Então, o que me interessou você me chamar para esse tema, né? Que além de poder usar esse tema de falar sobre esse feminino, né, sobre o que é ser mulher, sobre experimentar o ser mulher, é também trazer esses lugares que eu estou em lua crescente, ainda estou crescendo e amadurecendo, que ao meu ver tem a ver com a rotina, que eu odeio essa palavra, que tive que simbolizar com ritmo, né, com organização, que é um calo na minha vida muito forte, e principalmente com esse tema que tem sido esse importante da minha verticalização e do meu crescimento, que é o limite e a contenção.
que é algo que não é tão ensinado para nós como mulheres, né? Trazer, a gente é ensinada a doar, a abrir coração, a fazer, o amor que tudo transmuta. E tem um lugar onde é muito perigoso para mim, do que dizem ser o sagrado feminino, de colocar essa mulher como essa doadora universal, essa que recebe tudo. E aí usam até a nossa biologia, né? Do tipo, da nossa vagina, como se fosse um receptáculo a tudo. E como que está sendo importante e empoderador para mim, nesse momento, trabalhar os outros lugares que não nos são ensinados, que é o limite, a contenção, a poda, o até aqui. E aí, em vários lugares, né? Desde eu como, tipo, crianças agora não, que agora é o meu lugar, desde privacidade, quanto que você falou, os próprios tabus em relação ao corpo, à sexualidade. Depois eu posso falar um pouquinho como que desde tocar o meu corpo, me masturbar, como viver a experiência do prazer tem sido empoderador. E desde como também... Só um minutinho, que tem algum... Sim, Carol, fica de topless. Eu tenho feito um lugar, assim, tipo... Que não tem como a gente entrar numa live falando sobre empoderamento feminino, ainda nos sentindo... Tipo, eu perdi o que eu tava pensando, e aí eu, tipo assim, não dá pra esse tipo de lugar. Então, eu queria pedir, Bela, antes de eu terminar de falar, que você, por favor, tirasse esse Marcos Moura da live. Eu tiro, eu só não sei como, Carol. Como Pode faz? clicar em cima dele e botar ocultar o vídeo a ele, porque aí fica bem na prática o que a gente precisa fazer como mulher em termos de contenção, de corte, de poda, para que esse tipo de comportamento machista, patriarcal, que de alguma maneira nos expõe, que de alguma maneira nos colocam, sabe, com vergonha, né? Então, ou eu vou entrar numa... então, se você quiser, né, num lugar assim, ou eu vou, tipo, diminuir o meu poder, né? Vou perder a minha fala. Então, que lugar a gente precisa estar alinhado nesse lugar de que, tipo assim, daqui não... De hoje em diante não rola passar pano. Eu fingi que, eu nem vi, eu dei uma desconcertada, mas tudo bem, porque eu sou muito foda, então eu vou continuar como se isso não tivesse me afetado. Sabe, assim, isso que eu acho que é a prática do que a gente não pode mais deixar passar, assim. Viva essa introdução maravilhosa aqui. Eu já excluí, Carol. Eu acho que é muito legal porque, assim, a situação aqui aconteceu exatamente no lugar de coerência com a fala, né? Então, a gente está no momento, estamos numa transição planetária de ocuparmos o nosso lugar de direito e de merecimento, não mais nos calarmos. E, como você falou, não mais passar pano e agir em coerência, em ética, né? Sem contradição, agirmos sem hipocrisia. Então, não é faça o que eu digo e não... faça o que eu falo e não o que eu digo, né? Não. E é interessante, Carol, porque o Virgem, que é o signo que a gente está trabalhando a Lua, o feminino, hoje, vem antes de Libra. E Libra é o divisor do zodíaco que faz a ponte, estabelece a conexão entre duas partes. É o signo dos relacionamentos, né? E a gente está falando tanto nesse tema do amor próprio, do empoderamento pessoal. Então, o outro te trata como você permite que ele te trate, como você se trata também. E o grande desafio que a transição planetária está passando nesse momento de reequanimização de masculino e feminino, né, que estão ainda distorcidos e em pleno processo de purificação na centrífuga da máquina de lavar, prescinde, né, dessa reconduta. Então, por exemplo, esse tipo de comentário que ele fez, além de ser extremamente machista, né, e indelicado, não pertinente, incoerente, o Libra, que vem depois do Virgem, ele está ensinando a gente, Carol, exatamente o que você disse na sua fala, a colocar os limites, né? Quem ama, cuida. A gente está falando de Virgem, que é o arquétipo da mãe, além do Câncer, que é filho da Lua, mas o Virgem é filho de Deméter, a deusa da agricultura, o feminino que nutre, o feminino que provê, a deusa da abundância, do milho, né? Aquela que não tem limites. É isso que você disse, o arquétipo do amor incondicional, universal, tá bom.
mas precisa da contenção, precisa do limite, exatamente o que você falou, e aconteceu, materializou aqui, né? Sim, materializou total. E é muito interessante você já trazer esse lugar de depois de Virgem vir o Libra, que é essa balança, esse equilíbrio, é eu no outro, e trazer esse lugar aonde que nós mulheres somos ensinadas a minimizar e diminuir o nosso poder e entregar o nosso poder para fazer parte das relações. Então, talvez tenha sido esse o meu tema de pesquisa e de experimentação no último ano, né? Assim, a gente tá falando Desculpa te cortar, Carol, mas não só minimizar o poder, mas minimizar o sentir, né? Você ama o seu mantra, é seguro sentir. Então é isso. O que que você sentiu aí agora? Cara, você se sentiu em algum lugar, em algum nível, em alguma dimensão agredida. E por que que você vai fingir que você não foi tocada, né? Nesse mecanismo de defesa, estratégia de proteção, nessa máscara da mulher fodona, que não, beleza. Não, e é exatamente isso, né, Carol? É, a nossa vulnerabilidade é a nossa força, né? Então a gente saber escutar e honrar essa voz interna que tá falando, isso sim, isso não mais. Desculpa te interromper. Não, acho que o papo é sobre isso, é sobre essa troca mesmo, né? E faz muito sentido para mim esse lugar que foi essa pesquisa interna do quanto que isso traz as nossas feridas emocionais de autoestima, de pertencer a qualquer custo nas relações, e o quanto que a gente ainda tá nesse lugar, né? Tipo, entregando o nosso poder, dialogando. E aí, sem se colocar num outro ponto que eu quero trazer sobre esse lugar, que é o limite entre a gente não se colocar como vítima do outro, da situação, que é um distorcido do feminino, né? Eu sou vítima do homem, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima da vida, mas nesse lugar aonde o que em mim entrega o meu poder, delega o meu poder para fazer parte, né? O que em mim eu preciso abrir mão da minha potência para poder ser amada, para poder ser enquadrada nesse formato de relação. E é um lugar muito desafiador, porque depois de todos os empoderamentos que a gente já fez, né, dos trabalhos que a gente já fez e vem fazendo, para mim, ao meu ver, eu não quero ser desesperançosa, mas me vem essa ressoar de pelo menos umas 3 gerações, sabe? Até que os homens realmente acordem e comecem a caminhar de um lugar mais digno do nosso lado, no sentido de estarem empoderados também da própria força e sustentando o que a gente está acolhendo, né? Eu atendo individualmente, inclusive tem várias mulheres que passaram aqui por sessões individuais comigo. E eu sinto que a nossa geração é a primeira geração a tomar a voz, a tomar esse grito que as nossas mães e avós não tiveram como dar, a dar esse basta, a dar esse chega, dizer não, aqui não, sabe? Então, uma coisa que... Carol, deixa eu falar duas coisinhas para não perder o gancho. A primeira eu totalmente concordo, tenho a mesma visão de, né, ainda um lugar desigual na balança, né, no equilíbrio dessa equiparidade de masculino e feminino, lembrando masculino e feminino dentro de nós também, né? E sim, eu acho que vai, como você ter um tempo aí de, beleza, estamos falando a mesma língua agora. E aí o que nos foi ensinado, né, pegando o gancho com o que você está trazendo, Carol, é assim, o feminino tem paciência. Paciência é um atributo do feminino. Receptividade, serenidade, e a paciência. Só que paciência também tem limite, né? E a segunda coisa que eu ia dizer, nossa, eu me perdi. Você estava dizendo. Ah, lembrei! Sim, a gente está aqui falando numa lua crescente virginiana, do feminino, que é do zodíaco, o único representado por um símbolo mulher, que é filho da deusa Deméter, que é a deusa da agricultura, do nutrir, né, da fartura, da abundância, que tem uma filha, que é Perséfone, que tem todo um complexo psíquico, arquetípico, sombrio. A Perséfone representa a sombra arquetípica, psíquica da mãe, né? A mãe que deixa a filha ir para o perigo.
Tanto é que Hades, Plutão, quando sequestra Perséfone, que é a menina virgem lá, nos campinhos, que ela está olhando a beleza da natureza e das flores, quando a Perséfone vai para o submundo de Hades, ela é uma representação arquetípica do desejo, olha aí a sexualidade, os desejos ocultos, né, do virgem, dessa representação desse feminino, que não pode revelar aquilo que sente verdadeiramente, honestamente. Então, entra num lugar de pudor, né? Porque é o signo de Virgem, pudor, crítica, autocrítica, medo da crítica alheia, tem que estar naquele padrão, naquele perfeccionismo, tem que estar certinha, é a subserviente, né? Aquela que está a serviço, mas que pode se tornar uma distorção na submissão do feminino. E aí, fazendo um link com o que você trouxe, a gente está numa lua crescente em Virgem de uma lunação, ciclo de 28 dias, de Gêmeos. Uma lunação da comunicação, do expressar na palavra, na escrita. O quinto chakra, que é o chakra que está sendo, nesse momento, extremamente, profundamente trabalhado nessa purificação, ele é análogo, ele é conectado ao nosso segundo chakra. O quinto chakra é a expressão da nossa verdade. E a gente acabou de entrar na mudança de eixo nodal, que é Karma e Dharma, que está trazendo toda essa influência, Gêmeos, Sagitário. Expressão da verdade. Inclusive, Carol, hoje, na astrologia maia, que é uma astrologia mais feminina, porque ela respeita ainda o ciclo de 13 luas, né, do calendário não gregoriano, hoje é o dia do vento. E o vento é o Kim, é o selo, é o signo na astrologia maia da comunicação, o poder da fala, né? E o poder é o tema, né, principal do nosso, que a gente chamou a galera para a gente conversar. Então, quanto exatamente, né, como você disse, a vítima que nos habita está terceirizando, delegando, reproduzindo um padrão ancestral, né, de perda do próprio poder para o alheio, para o outro, para o próximo, que decide, que dita, que fala o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela deve, o que ela não deve, o que ela quer, o que ela não quer, o que ela fala e o que ela não fala, né? Então, só queria trazer esses dois ganchinhos, porque a gente está realmente, nesse momento, especialmente nessa alunação desse ano de 2020, trabalhando a purificação da expressão da nossa verdade, entendendo a nossa verdade como tudo aquilo que a gente sente, que não está só no cardíaco, no quarto chakra, está aqui no segundo chakra. Se a gente sente desejo, tesão, prazer, tristeza, se a gente se sente coagida, coibida, se alguém nos violenta, se alguém nos castra, nos cerceia. Então, absolutamente, a gente sente perante a tudo. E como é a nossa expressão perante a tudo? Ou a nossa expressão é calada, né? É engolir sapo, que é uma das maiores causas aí, né? Tanto no quinto chakra quanto no segundo chakra, que é o segundo é o do prazer. Então, as relações sexuais que a gente finge gozar, que a gente finge ter prazer para agradar o outro, para ser aceita, ser reconhecida, ser amada, ser pertencente, etc. Vou passar a bola para você. Maravilhoso. E um lugar, assim, porque você me chamou para falar sobre empoderamento pelo corpo, né? Então, dentro do meu trabalho, eu desmembro esse corpo no nosso corpo físico, né? Então, empoderamento desse corpo que tem a ver com sexualidade, tem a ver com prazer, tem a ver com aceitação, tem a ver com uma construção diária de tirar essas vozes, falando de voz internas, de que eu sou uma fracassada, de que eu estraguei o meu corpo, de que eu associo fracasso e depressão. Não é boa o suficiente. Não é boa o suficiente. Assim, então, essas vozes internas que reproduzem esse lugar de prisão interna, de xingamento, de rejeição interna, né? Para o nosso corpo físico,
para o nosso corpo emocional, né? A repressão do que a gente sente, o fingir que não, fazer a super cool, né? Que isso não me afeta porque eu quero fazer parte, né? Que eu não mereço mais porque eu quero estar ali na relação. Então, esse corpo emocional, essas vozes caladas desse corpo emocional, do nosso corpo espiritual, né, que tem a ver de um lugar também de trazer esse empoderamento desse poder, dessa mudança de nodos que você falou, em vez de eu ficar seguindo outras técnicas e filosofias e mestres, e sim trazer esse poder dessa guiança interna, dessa virgem interna, dessa sacerdotisa interna, e também do nosso corpo mental, né? Assim. Então, quando a gente fala dessa voz, do poder dessa voz, eu estou falando de todo o processo desde a infância dessa menina que foi silenciada, que foi mandada engolir o choro, né? Que precisava. Então, assim, aqui trazendo para essa parte. Que fez drama, né, Carol? É drama. Que fez drama, exato. Que conseguiu estratégias de ser vista, de ser reconhecida através dessa criança interna. Sendo boazinha, servindo. Exato. E tipo assim, e olhando assim para esse lado terapêutico que também que eu tenho reparado, por onde sai a voz, né? Por essa boca. Então, quanto que, por exemplo, na minha própria trajetória nas mulheres que eu cuido, são mulheres que ou fumaram, ou fumam, ou comem muito, ou têm algum tipo de compulsão. E eu tenho reparado, inclusive essa semana, como esse fumar, seja das coisas mais naturais, seja a nicotina pura, seja essa compulsão, seja essa coisa de falar, né, tipo, demais, ou de não falar de menos, vem dessa repressão, dessa voz que começa pela boca, que engole o choro, come. Na minha família, meu avô, meu pai, era tipo, engole essa comida. E só de falar, minha garganta já fecha, né? Tipo assim, engole essa comida e tudo. E durante todo o meu processo fecha a boca. Como atriz, era fecha a boca, que você é muito talentosa. Você vai longe, seu talento é maravilhoso. Se você fechar a boca no sentido de emagrecer, você vai ser muito próspera. Então, esse lugar de fecha a boca é, na verdade, um silenciamento do meu sentir, do meu prazer. E claro que tem um lugar que é de compulsão, de comer muito, né? De extravasar essa expressão, né, no comer, né, que eu sempre tive questão de compulsão, ainda tenho, e sinto que é um tema que é uma ferida medicina para o meu trabalho, para a minha medicina de apropriação do meu trabalho, do meu processo, mas que também é um lugar de manipular a gente mesmo, né, de dizer, bom, então, e aí trazendo uma outra repressão em relação do nosso corpo, que independente, né, se você é pobre ou rica, ou de qual classe social você é, ou o que você faz, a pressão estética em cima do corpo de uma mulher é muito forte, é muito brutal, e ela não cessa nunca. Porque não é só Calma. Tá, desculpa, eu tô falando muito. Deixa eu pegar o gancho. Primeiro, olha que interessante, Carol, porque assim, eu vejo você ultra super mesmo, assim, taurina, né? E eu vejo você usando o seu virgem, na verdade, muito bem, tá? Nossa, bom, o virgem, ele é um comunicador, olha que interessante, o virgem é filho de Mercúrio. Mercúrio é o planeta da comunicação. E é uma comunicação do feminino. E eu vejo você, né, na escrita curativa, como atriz, como digital influencer, como educadora. O Virgem é um professor e um aprendiz também. Então eu vejo você usando o seu Virgem muito bem. Claro que nas relações íntimas, pessoais, sexuais, as nossas feridas de criança, né? Da expressão tolhida e castrada, elas ficam evidentes. É um trabalho para a vida inteira, é material de trabalho, né? Eu queria te falar, estou falando tudo isso porque a garganta e a voz na astrologia são análogas ao signo de touro, cara. Tudo certo, né? E os vícios e as compulsões também, eles são análogos ao eixo escorpião-touro, como uma derivação daquilo que ficou escondido, silenciado, castrado, não dito pelo eixo Virgem-Peixes, que é o que a gente está falando hoje, né? Então, e assim, ao meu ver, na minha visão e interpretação astrológica, o patriarcado
ele surgiu e ele está a serviço do desserviço, da reconexão, do usar o feminino sagrado de virgem como sagrado. Como você disse, né? A sacralização, o resgatar o ritualístico, né? Resgatar o ritual, a sacralidade, a presença de fazer aquilo que é simples, de estar em conexão com a simplicidade da vida, com a simplicidade da natureza, sem grandes complexidades, porque quando o Virgem está trabalhado na sua polaridade sombria, ele sai do fluir, fluxo, simplicidade, né, micro, ele vai para um macro, que é a complexidade mental dele, é o controle. O Virgem é um dos signos mais controladores que tem, que entra na necessidade de manter a ordem, a organização, que é importante sim, mas que vai para um lugar de rigidez, né, de perfeccionismo, de não poder errar. E aí você perde a conexão com a sua humanização, com esse feminino cíclico, esse feminino humano, esse feminino humilde, que admite, eu não sou perfeita. E sim, eu estou errando. E errar faz parte, é o que me torna humana, é o que me permite acessar aqui do Virgem a compaixão do Peixes, para poder olhar você como um ser humano também, né? Saindo de idealismos, idealizações de perfeccionismos. E tudo isso eu estou dizendo porque conecta com a desconstrução e quebra desse consumo que a gente inserida desde que nascemos, desde que estamos no útero das nossas mães, desde que estamos sendo concebidas lá na gestação da nossa mãe, no ventre da nossa avó, né? Dos padrões, a gente pode colocar de beleza, mas acima disso é de pertencimento, são os padrões que a gente fala virginianamente de aceitação. Então, como que tá a minha autoaceitação, né? E a quem eu estou delegando e terceirizando a minha aceitação? Ou, em outras palavras, né? A aceitação do meu corpo, do meu sentir, das necessidades mentais, emocionais, físicas, energéticas, sexuais, elas estão... Quem está dizendo se elas têm valor ou não? Quem está mensurando? Quem está precificando? Quem está fazendo esse parâmetro, balizando essa mensuração? Entende? Sim, e achei muito interessante que eu anotei aqui, porque você falou que o polo negativo... Das compulsões. Não, e que esse polo negativo ou não no equilíbrio, não na luz, né? Tipo, a escuridão do Virgem seria o controlador. E que esse controle, junto com a vitimização, por exemplo, é outro aspecto do feminino distorcido, né? Porque a gente, quando tá fora do nosso poder, tá fora da nossa aceitação, tá fora da nossa autoestima, a gente quer controlar tudo, quer controlar o outro, quer controlar o que os nossos filhos comem, quer controlar o que o nosso companheiro faz e deixa de fazer, por um lugar que aí parece que é uma preocupação, uma ajuda, mas a ajuda e o controle são faces de uma mesma moeda, né? Então, que parte minha, né, quer ajudar, quer apoiar, quer ser a coach do outro, quer ser a terapeuta do outro, quer ser a gerente de marketing do Instagram do outro, quando, na verdade, atrás dessa ajuda tem um controle, né? Eu quero te servir porque eu quero te controlar. Eu quero criar as suas manias de colocar a meiazinha no seu pé, porque eu tô te servindo, eu tô te ajudando, mas também porque sem eu colocar a sua meinha no seu pé, você também não vai conseguir viver sem eu nessa relação. E manipulação, né, Carol? De manipulação. E um lugar que a gente controla ou tem a ilusão de controlar o outro para não sentir, que é o oposto de Peixes, né? Então, quando eu tô nesse lugar de que quero controlar o outro, quero controlar a vida, quero controlar o que o outro faz, o que o outro não faz, é porque eu tô com medo de acessar esse sentir pleno, que não tem controle nenhum, né? Tipo assim, né? Tipo, caraca, entrou a quarentena e eu tava em relação, eu falei, ufa, agora acabou meus ciúmes, porque vai ficar em casa, trancado. E não, e a gente cria ciúmes virtuais, a gente cria ciúmes de idealização, tudo para não sentir, tudo para não permitir esse sentir
Então, legal a gente observar o positivo do Virgem, que traz esse limite, traz essa organização, que traz essa contenção, né? Para também não ficar solto e preso nesse pisciano, para mim, que é uma. Eu ia falar uma delícia, mas eu ia falar uma dificuldade. Uma delícia difícil, uma difícil delícia, essas contradições. Mas que lugar também é esse que eu tô tentando controlar em excesso para não sentir, para não abrir o coração, para não estar no uno, no todo, nessa coisa boa, né? Que é o que os peixes nos ensinam nesse sentido. E o Virgem também, porque quando ele não está nessa polaridade controladora, ele está na conexão com a fonte, Gaia, Pachamama, o feminino universal. Só que tem essa distorção do feminino, da doação, né? Como uma ajuda manipuladora, dominadora, sadomasoquista, controladora e como você disse, o que é a compulsão, né? É um amortecimento, é uma anestesia. E aí é uma anestesia tanto de excessos quanto de faltas. Então, toda compulsão, ela é uma tentativa inteligente do nosso corpo de suprir uma falta. Só que enquanto a gente não olhar com honestidade para essa falta, essa carência, esse buraco, ele vai continuar sendo suprido de forma terceirizada, gerando o quê? O que vem depois, todo o nosso papo, ele vai cair sempre em Libra, ele vai se refletir nas relações, vai gerar codependências, sejam elas uma codependência intelectual, então é aquela pessoa que coloca toda a sua energia em comprar trocentos livros, fazer trocentos cursos, ou uma codependência sexual, uma codependência no vibrador na masturbação, uma codependência em lives, uma codependência em comida, alimento, né? O que quer que seja. Então, assim, em outras palavras, o que está por trás desse eu que existe dentro de nós, do mecanismo do nosso ego, que está nos sabotando e protegendo como mecanismo de defesa que a gente precisou para sobreviver lá, quando éramos crianças, aos choques de traição, desamor, exclusão, humilhação, abandono, onde a gente congelou. E o que congelou foi a energia sexual, que é a energia criativa. Então, essa energia da a gente volta para o lugar. Onde que a gente não está conseguindo manifestar o nosso eu, manifestar a nossa verdade, transmitir a nossa mensagem, né? Lembra Kim do vento hoje na astrologia maia? Então, onde a gente está comunicando o quê? Uma falsa verdade, uma mentira, uma imitação, a fim de quê? A fim de que as nossas palavras, os nossos pensamentos estão a serviço. Para atender a quem? O ego ou a alma? A essência ou a máscara? Né? Então, esses vazios, Carol, essas compulsões, esses vícios, eles são amortecedores e anestesias para manter a gente no lugar de controle, de prisão, de sabotagem, impedindo a manifestação infinita, ilimitada, abundante do nosso ser, né? É como se, caraca, será que eu dou conta de sentir todo esse amor? Não, um chocolatinho aqui, um brigadeiro, preciso de um leite condensado, preciso, sei lá, fazer alguma coisa, e aí perde o quê? O que o Virgem mais traz como qualidade, que é foco. Foco, presença, né? Ação consciente, clareza. Clareza, você está fazendo isso a partir da onde? Né? Sim. Quando você diz sim e diz não, é a partir de quem que está falando? Que voz é essa dentro de você que diz sim e que diz não? Em contradição, em incoerência, em impecabilidade, em integridade? Como que é o respeito ao seu sentir, né? E como que a gente vive nesse lugar de anestesia, né? Assim, não ensinado a lidar com os nossos próprios buracos, nossos próprios vazios, e como a gente cria aí esse lugar de dependência, de estar numa relação, porque achar que o outro vai suprir esse vazio, ou porque o outro vai nutrir esse vazio, que é um vazio interno, e é aquele limite, né, entre ser um vazio existencial que todos carregamos e que talvez ele nunca se supra, né, mas que ao mesmo tempo que em luz, que em sombra isso, tem a potência de ser o vazio criativo, de ser o vazio da onde vem a criação, a vacuidade,
né? O novo, E o assim, Carol, espaço. talvez ele nunca se supra efetivamente pelo outro, de fato, né? Porque Uhum. absolutamente ninguém, nem as nossas mães, são capazes de nos dar absolutamente tudo que nós, como indivíduos, seres únicos, singulares, individuais, podemos. A única pessoa que, quiçá, talvez consiga suprir é nós mesmos. A gente volta para o amor próprio, Sim. né? Que é sair desse amor infantil da Perséfone para um amor maduro, que a gente não sabe como é, que não tem referência, Não. que não tem arquétipo, que não tem signo, não tem planeta, não tem astrologia. É exatamente o momento, como você disse, né, de criação do vazio. É o momento que a gente está, 2020, né, marcando a história da humanidade. A gente está no momento de transição da era do sofrimento para uma era mais evoluída. E a gente vai construir isso juntos, como co-criadores da nova realidade. Sim, e que interessante essa relação, né? Quando você me chamou para esse tema, retomar o poder pelo seu corpo de mulher, essa ligação que você fez do chakra laríngeo com o segundo chakra, do sentir, do prazer das nossas águas profundas, mas também essa relação da garganta com a própria vagina, porque eu também sou doula e educadora perinatal, né? Então, para a mulher parir, ela precisa abrir, alargar, vocalizar, colocar para fora. E com um tambor forte, xamânico em campo, guiando outras mulheres, eu falo, abre lá em cima para abrir lá embaixo, vocaliza, coloca para fora. Então, que lugar tem essa relação, né, entre essa boca, esse expressar, e lá embaixo, esse se permitir se entregar para esse gozo, para esse deleite, né? E é interessante Carol, porque... isso é psicologia pura, na psicologia Freud, que é um dos mais, né, assim, Uhum. tradicionais, mas a parte que a criança desenvolve a sexualidade é pela boca e pelo ânus. É o eixo estouro-boca e ânus o escorpião, Ah, não né? sabia. O que a gente ingere e o que a gente excreta. Então, o que estamos ingerindo, com qual consciência, e o que estamos excretando ou não excretando, mantendo, acumulando, apegados, que o escorpião traz a mudança. Então, se você não excreta, se você não deixa ir, se você não solta, inclusive o controle, ou velhas crenças, vozes mentais de quem você é, de quem você deveria ser, né? Essas vozes que são autossabotagens e autodestruição também, porque o Virgem traz muito o arquétipo da autodestruição, por esse perfeccionismo, esse lugar inatingível como ser humano, que a gente se mantém em eterno estado de insatisfação crônica, né? Então, como que a gente vai ter prazer e sentir feliz se a gente não aceita a realidade, né? Se a grama do vizinho tá mais verde, e é isso que a quarentena veio fazer com todo mundo. Hashtag fica em casa, meu filho, e olha a sua vida. Sim, Olha as suas satisfações, insatisfações, necessidades não vistas. sim. E esse lugar que, assim, se eu estou controlando, se eu estou na mente, eu não consigo nem chegar ao orgasmo. E aí, fazendo um orgasmo tanto sexual, de chácara básico, de realmente, ai, né, transcender, quanto ao orgasmo da vida, né? Quanto à plenitude da vida. Então, por exemplo, eu fico 15 dias com as crianças e 15 dias sozinha, o que é maravilhoso, é um privilégio, porque eu consigo de um lado, né, viver a manifestação de uma maternidade solo e de escrever sobre essas dores, sobre esses lugares, né, do tipo deles estarem vendo o YouTube para eu estar aqui, né? E depois eu passo 15 dias elaborando, construindo, né? Então, assim, então eu vim numa sequência, né, de estar bem desconectada com a minha sexualidade, e aí quem é a mãe entende, né, tipo assim, que a gente tá o tempo inteiro servindo, fazendo, e aí eles dormem na minha cama, e como é que eu vou me masturbar eles estando na minha cama, não sei o quê, essas coisas assim, né? E aí, quando eles realmente foram embora, eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Tem tanta coisa. Eu falei, tá bom, vou exercer a minha sexualidade, vamos experimentar. E eu estava tão controladora nesse lugar que eu não conseguia chegar ao orgasmo, não conseguia relaxar, porque ficava na mente, no lugar de querer fazer esse controle para não sentir, porque o controle tem uma ilusão ali de que eu estou mandando em tudo, e o orgasmo nesse lugar de ai, de me render, de ser um com todo, de esquecer quem eu sou, esquecer meus problemas, meus boletos e me render nesse lugar.
E aí me veio uma medicina muito interessante, que me veio uma voz assim: solta, Caroline. Solta, Caroline. Muito gentil, muito suave. E durante esse processo de me tocar, de me experimentar, eu comecei a dizer pra mim: solta, Caroline, solta, Caroline, solta, Caroline. E aí soltei, tipo assim, saiu um grito, assim, uma voz gutural de dentro de mim. Mas só para trazer para a prática essas experiências do que são essas vozes que a gente está transmutando e como usar elas na prática através do empoderamento do nosso corpo. E para mostrar que é um caminho, como eu digo, que eu sou lua crescente, né? Que eu estou experimentando. Enquanto eu estava no controle, eu estava no medo, estava na rigidez. E para mim bloqueou ela. Será que vocês ouviram? Ué, Gabi, olha, eu vi o nome da Gabi aqui, Carol. Xiii, o que aconteceu? Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém tá, alguém tá me ouvindo? Alguém dá um feedback? Vocês estão me ouvindo? Ih, a Carol saiu. Calma aí, gente. Vamos ver se a Carol entra de novo. Ainda temos alguns minutinhos. Pela deusa, né? Pela deusa. Vênus, senhora Vênus retrógrada, nos ajude, por favor. Bom, enquanto a Carol não chega, gente, eu vou conversando aqui com vocês, tá? Quanta gente linda aqui, hello, hello, hello. Então, pegando o gancho da última fala da Carol, né, desse lugar que a gente estava as duas conversando. Obrigada, gente. Sobre o quinto chakra, sobre a garganta, sobre a voz, né, como expressão do nosso prazer, expressão da nossa verdade, expressão do nosso sentir. E o quanto que a gente precisa também, né, como ela estava falando. Será que a Carol chegou? Aê, a Carol chegou. O quanto que a Carol estava falando, caramba, que dificuldade, né? Aqui, então eu estou numa situação, num ambiente. Oi, Carol. Foi a Vênus retrógrada. Não, e é só a gente falar de gozar, de parir, de colocar pra Exatamente. fora, que vem o patriarcado invisível e nos boicota e nos corta nosso gozo. É sempre assim. Quando eu entro para falar sobre esses assuntos, vem esse corte, assim. Então, que lugar que a gente não precisa, Carol. tipo, é uma militância, né? Um solta, Carolina, Exato. solta Instagram. Pega a espada, vai com São Jorge, vai com Ogum e vamos lá, gente. Pois é, porque é um lugar, assim, tipo, que a nossa geração, eu sinto muito como essa bandeirante, né, de um lugar de ir a novos matos que ninguém na minha ancestralidade foi, né? Então tem um lugar de agradecer que a minha avó foi até aqui, a minha mãe foi até aqui, eu tô indo até aqui, a minha filha já começa daqui até lá, mas é um lugar onde somos realmente bandeirantes, capinadoras desse novo lugar, né? Tipo, tirando o mato, tirando o que é velho. Então, e o Virgem é da agricultura, né? A deusa da agricultura. Que lugar que a gente não foi educado a lidar com foice, a lidar com faca, a lidar com poda, né? Então tá, a gente sabe plantar, lindo, mas também faz parte do plantio você ter uma faca e trazer essa poda necessária, né? Para, tipo, fluir o que tá com a disponibilidade da energia nesse sentido, né? E é muito interessante, né, Carol, porque essa sua última fala traz o conceito nas constelações sistêmicas que se aplica muito para esse eixo Virgem Peixes da culpa, né? A culpa consciente ou a culpa inconsciente. Qual é a diferença entre as duas? A diferença é, se você nasceu numa família de ladrões, todos são ladrões, ou a maioria são ladrões, ou assassinos, ou prostitutas, ou corruptos, ou a maioria come queijo cheddar no jantar, e você nasce não ladrão, não corrupto, não querendo comer cheddar no jantar. Se
Se você não aderir à regra, à ordem do sistema, você vai carregar ad eternum, né, uma culpa consciente. Consciente. Porque você olhou, você fez virginianamente o discernimento crivo, isto serve para mim ou isto não serve? Ah, entendi. Embora venha da fonte sagrada divina, eu tomo, recebo no meu coração, agradeço e sigo e faço diferente, faço do meu jeito, respeitando a expressão livre, comunicação do meu sentir, do que faz sentido para mim. Então eu vou carregar uma culpa consciente. Querendo ou não querendo, vamos carregar culpa. Porque se você também olha para aquilo, nem questiona, nem exerce um senso crítico, que acontece muito, a gente está vendo muito no setor político, né? Nem exerce um questionamento, um nível crítico básico. Você você vai perpetuar, sem questionar. Ou se você olhar e falar, caramba, isso aqui não cheira muito bem, não agrada, não tá legal, mas todo mundo fez, por que que eu vou mudar? Não, eu vou ficar aqui na zona de conforto, eu vou continuar, tá? Não tá legal, mas estou aqui. Então, essas duas últimas exemplos, eles perpetuam a culpa inconsciente. Sim. Né? Agora, a grande questão é, quando você dormir com a cabeça no travesseiro à noite, você quer dormir com a consciência tranquila de que você traiu, renovou, ou você foi fiel à sua verdade? E outra coisa a expressão da verdade. Sim, e outra coisa que me inspira a falar sobre esse tema é que... só rapidinho, Carol, porque eu vi que alguém escreveu aqui, consciência leve ou pesada. Só que muito cuidado para não entrar na seara virginiana do julgamento. Não é porque a família de corruptos, de ladrões, de prostitutas ou de quem come queijo cheddar que isso é errado. Ou melhor dizendo... Claro que tem um senso de moral, tem um senso ético, tem um senso que baliza a nossa estrutura sistemática como sociedade. Existe isso. Mas para a gente não entrar num lugar de acusação, de julgamento, para além daquilo que é pré-estabelecido como certo e errado. Né? Porque é exatamente esse lugar de maior sofrimento na humanidade, que é gerar separação, exclusão, rejeição, né? Por preconceitos, pré-julgamentos de certo e errado, de mocinho, bandido, de feio, de belo, tá? Sim. E outra coisa que me inspira a falar sobre esse tema é que Virgem tem esse lugar de cuidar da terra, né? Ser esse primeiro terra mutável, né? Dessa ligação com os ciclos, né? do planeta, com os ciclos que a gente está tão distante, que é super nova essa minha reconexão com os ciclos do planeta. Tipo, agora a gente está no outono, o que isso quer dizer? Né? O que as minhas folhas estão caindo? Que folhas é essa que eu estou deixando ir? Que desapego é esse que eu estou vivendo? Que a gente vai entrar no inverno, como vai ser essa quarentena na lua de câncer no inverno, o que nos espera, né? Com Mercúrio retrógrado em câncer. Vamos com foice, retirando o que não é. Mas esse lugar de olhar para esse ciclo da vida, morte e vida, ou vida, morte e renascimento. E aí, por exemplo, eu estava com muitos desafios, né, do meu pós-aniversário, que foi agora 20 de abril, em finalizar ciclos, em encerrar ciclos. Só que eu tô nesse lugar de querer me conectar com a Terra. Eu já sabia dessa transição planetária e achei que eu fosse passar essa transição planetária na minha chácara, na fazenda. E não, eu tô no subúrbio carioca, sabe, assim. Então eu tive esse insight de, tá bom, então como que eu vou trazer a floresta para aqui agora? Como que eu vou cuidar da terra estando no subúrbio carioca? E aí inventei de construir uma composteira, né, tipo assim, e tem sido, assim, a minha grande paixão da minha quarentena é olhar para minha composteira, que nasceu de um lugar, eu preciso aprender a lidar com o fim. Então, com essa comida que apodrece em cima do fogão se eu não cuido,
e que às vezes fica uma semana se eu não cuidar, e se não for eu quem tirar e lidar com o que apodreceu, com o que já não era, com o que morreu, com o podre, com o antigo, esse lugar que não nos é educado a saber lidar, de dar o fim, de fazer as transmutações, de cuidar, né, dessa... Então, tudo estava setorizado, tudo estava terceirizado. Tipo, limpar a privada, sabe? Assim, que foi algo que eu tive que fazer essa semana depois de muito tempo fingindo que não estava vendo. E que veio essa inspiração de caramba. Então, talvez esse lugar seja para a gente aprender a lidar com as próprias sujeiras, com os próprios esgotos, com o próprio encano, né? Assim, encanamentos. E que é um lugar que é desafiador, mas que traz muito poder, né, de autorresponsabilidade e que tem a ver com esse aspecto virgem, né, e de organização, de rotina, de cuidado, de limpeza, de higiene, de saúde, né? E que, infelizmente, ainda é projetado em cima de mulheres por uma questão cultural, né? Parece que somos nós que somos as responsáveis por sermos as cuidadoras, né? Que desde pequena somos nós, mulheres filhas, que vamos cuidar das mães, das avós, nós que tiramos a mesa, nós que lavamos a louça no Natal, né? Assim, e que lugar vai ser de tirar isso do gênero e trazer para um lugar de autorresponsabilidade, de lidar com a própria sujeira e de lidar com o fim do ciclo, né? Então tem um lugar que vou cozinhar. Então cozinho e aí como se fosse uma lua cheia, e depois tem um minguante disso, né? Que é lidar com essa comida, que se eu não fizer isso vai apodrecer. E aí, só antes de entregar a fala para você, o que me apoia? Porque assim, eu dizia que eu odiava cozinhar, ou que eu detestava cozinhar, mas na verdade eu adoro cozinhar quando eu quero, mas a pressão de cozinhar para 2 filhos todos os dias, e se eu não levantar a bunda e não fizer comida, ninguém come nada, sempre foi um lugar de maior nem sei se isso existe, desempoderamento eu como mulher, porque eu nasci para ser livre e viajar o mundo, experimentar o mundo e as sensações, mas com 21 eu estava mãe de 2. Então todo esse lugar de levantar, fazer comida, o que eles vão comer no almoço, no jantar, no lanche, me vinha de um lugar tipo assim, eu odeio ser mulher, eu odeio ser mãe, eu odeio rotina, eu odeio estar dentro de casa. E aí, qual que foi a ressignificação? Claro que tem dias que é assim, tipo, Deusa me inspira a fazer uma comida para eles pelo amor, né? Tem dias que é assim. Só que tem dias que eu trago essa ressignificação da rotina em forma de ritmo, então eu cozinho dançando, eu lavo a louça, tipo, pirando, enlouquecendo, e dentro de mim essa mulher artística e revolucionária desce para fazer essa limpeza de um lugar que faça mais sentido, sabe assim? Então, que lugar a gente pode ressignificar aquilo que é obrigatório com gozo, com beleza, com poesia, com um lugar lúdico, senão é muito opressor ser mulher e servir, sabe? Falei pra caçamba. Carol, quero muito complementar essa sua fala. Eu tô um pouquinho preocupada porque eu acho que vai acabar, tipo, daqui 3 ou 4 minutos. Eu queria te perguntar se você se sente à vontade, se a gente estiver conversando e terminar a live, a gente voltar para fazer um fechamento. Eu acho melhor finalizar essa live para você salvar, porque depois eu também vou querer postar. E aí a gente entra para mais 10, 15 minutos ou meia hora, seja lá o que for. Eu também tô falando pra caramba. Mas então, sim, aí eu ia te pedir para você salvar antes de compartilhar no IGTV, para depois eu poder postar também, que eu tô adorando. Eu tô falando pra caramba, né? Tá bom. Então, eu vou pegar um link aqui dessa sua última fala que foi maravilhosa. Para dizer, você disse assim, então, né, com todas essas situações que estão acontecendo, de você ver o que estava terceirizado, né, de essencial. E aí eu dizer, você usou, é um resgate, você usou uma palavra que agora eu não lembro, mas não era necessariamente isso. Carol, será que você está aí ainda? Carol. Ih! Carol caiu, gente. Pela deusa. Cadê Caroline?
Vou guardar ela entrar, gente, para eu concluir o pensamento, para ela poder receber. Aí, voltamos na próxima. Tá bom. Então, gente, aguardem. Eu vou finalizar aqui, vou salvar e a gente vai começar uma em seguida, tá bom? Eu já venho. Vamos juntos. Já venho com uma nova aqui.